Bom, gente, Câmara Esportiva de volta. Vocês estão vendo aí nas imagens o atendimento que não pode deixar de existir de uma outra profissional que atua com as crianças aqui no Centro Esportivo. Nesse caso é a professora Maria Rita Cardoso Gomes, professora de Educação Física, profissional de Educação Física e fisioterapeuta. Maria Rita, vou te chamar de Rita, minha amiga, inclusive. Rita, legal estar podendo mostrar o trabalho de vocês aqui mais uma vez, né? E poder conversar com você. Nós conversávamos ainda há pouco com os educadores, né? Falando da importância disso na formação, no processo educar, né? E a gente sabe que o esporte é uma das melhores ferramentas dentro desse processo. Mas também tem a sua participação, que é importante, né? Até fiscalizando os profissionais, né? Porque a gente sabe que, mesmo na iniciação, tem que se respeitar as individualidades. Como é que funciona isso? Pois é, Ulisses, a ginástica ela tem uma peculiaridade que é o início muito precoce, né? E principalmente aqui no Brasil, né? Eles têm essa visão de leste europeu, que é assim que tem que ser, e China. Está um pouquinho fora da nossa realidade, mas, infelizmente, é esse o caminho que é tomado aqui no Brasil em termos de ginástica artística. Eles realmente começam muito cedo. Desde que seja respeitada o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, eu não vejo problema nenhum. Ela vai fazer a parte que ela gosta, né? Principalmente eles gostam muito disso. Então eu não vejo problema nenhum. O que ocorre muitas vezes é que, inclusive é uma briga nossa com os técnicos, professores, é que isso não é tão respeitado, né? Por exemplo, vai exigir de uma criança de 5 anos coordenação motora, que é uma das capacidades físicas que a criança não teria nesse momento, condições de devolver essa resposta neuromotora. Então a gente fica muito em cima, a gente faz reuniões em função disso, e cada faixa etária tem que ser desenvolvida dentro da capacidade física que ela tem naquele momento, né? Então, se for dessa forma, eu não vejo problema nenhum. Quando você fala, desculpa interromper, quando você fala que aqui no Brasil, né, existem diferenças com relação ao que acontece lá fora, o que é essa diferença? É uma situação estrutural ou é uma questão de mentalidade na prática da modalidade? Eu penso que, além de estrutural, é um pouquinho assim, falta de intercâmbio entre os técnicos, entendeu? Os técnicos brasileiros deveriam sair mais para fora, ver um trabalho, por exemplo, nos Estados Unidos, que está arrebentando. Eles veem muito aquela visão de leste europeu mesmo, de Rússia, de tal, aquela coisa militarista, aquela coisa de, sabe, todo mundo... não é mais assim, os tempos mudaram, as crianças têm outras, né? Lá fora também a mentalidade hoje é outra? Você citou alguns países aí, onde a gente sabe que a história da ginástica, antes olímpica, né, agora artística, era realmente muito precoce, como você disse, né? Tínhamos ginastas sendo premiadas aí em Olimpíada com 9, 10, 11 anos de idade. Isso também lá fora mudou? Então, mudou. Nos países desenvolvidos, sim. Se você for ver uma China, a preparação que a China faz, eles pegam crianças desde 3, 4 anos de idade, o que a gente considera errado. No aspecto fisiológico, né, aspecto biomecânico. Então, existem essas coisas que são horríveis da gente ver o trabalho, né? De criança trabalhar chorando, uma coisa assim, desgastante. E tem um lado psicológico também, né? E o lado psicológico, né? Elas são obrigadas, né? O trabalho na China, pelo que eu já vi, estudei, eles obrigam, eles pegam pelo referencial da família e vão desenvolver aquela criança, a família ganha um certo dinheiro por causa disso, e a criança vai ser uma ginasta, entendeu? Se ela gosta, se ela não gosta... Foca isso e fim de papo. Isso e vai. Então é uma coisa assim, que para nós brasileiros é uma coisa que não está contra, né, a nossa mentalidade, a nossa reciprocidade em relação ao esporte. Então a gente não gosta disso. Se você for ver, o Canadá, tudo bem, ele não tem grandes resultados ainda, mas aguardem o Canadá, porque eles fazem um trabalho totalmente diferente do que a gente vê hoje, a ginástica europeia e brasileira, e ao mesmo tempo eles vêm desenvolvendo, eles começam um pouco mais tarde, só que eles adquirem resultados também mais rápido, entendeu? Eles queimam aquela etapa de que seria um sofrimento para a criança, digamos assim, né? Exigir força de uma criança de 5 anos, ela não tem hormônio para desenvolver força ali, não está preparada para isso, entendeu? Então não adianta fazer teste de força com criança de 5 anos, 6 anos, né? Tem que ver outras
capacidades dessas crianças, né? Então é isso que a gente diz, e a gente tenta muito focar esse trabalho aqui dentro, né? Sempre fazendo reunião, mostrando artigo, mas o problema é que não é só aqui, Guarulhos, né? Isso aí é no Brasil, infelizmente. Então eu acho que deveria sim, a Confederação de Ginástica deveria dar oportunidade de mais intercâmbio entre os técnicos, fazerem cursos fora, entendeu? Passarem alguns períodos acompanhando outros treinamentos, para mudar um pouquinho, entendeu? A gente sabe que não é assim. Na fisiologia tudo evolui. É impossível você estar fazendo um treinamento de 20, 30 anos atrás, né? Independente não, né? O importante é que os pais que estão nos assistindo saibam da importância da atividade física para a criança, seja qual for a modalidade, né? Imagino que num primeiro momento uma atividade lúdica, né? Vai despertando o interesse da criança pela prática esportiva e depois, principalmente, está nas mãos, né? De bons profissionais na área de educação física, e aqui acho que com certeza vocês prezam isso, né? E tem o acompanhamento também do pessoal da área da fisioterapia, fisiologia, parte nutricional, enfim, aspectos importantes na formação dos nossos jovens. Com certeza, a gente tenta fazer isso sim, de uma forma confortável para todo mundo, né? E essas discussões que a gente cria entre o grupo de trabalho ajuda muito. Nós temos um fisiologista aqui também, a parte nutricional ainda está ficando um pouquinho a dever, né? Mas a gente tenta fazer, e dentro da fisioterapia a gente faz um trabalho de prevenção de lesões. Porque a gente já sabe o número de horas que aquelas meninas que estão já no alto nível treinam por semana, por mês e por ano. Então a gente sabe as estruturas físicas que vão ser mais solicitadas. Então a gente tenta fazer um trabalho preventivo de lesões. Eu ia falar isso da prevenção, né? Quer dizer, a atuação, no teu caso, né? Enquanto profissional profissional na área da fisioterapia, não é só depois de uma lesão vou ter o tratamento, né? Há essa questão da prevenção também, que é muito importante. Sim, principalmente a gente faz esse trabalho que é para não ter, né, o problema da lesão. Mas ocorre, esporte é um esporte de periculosidade, inclusive, é um esporte que você tem que ter muito domínio de corpo, né? Então, esse trabalho que a gente faz é justamente assim, para a criança ter um autoconhecimento, né? Então, a gente faz um trabalho proprioceptivo, que envolve conhecimento corporal. Tem criança que não sabe correr, sabe? É uma coisa assim. Então, você tem que ensinar a correr, a andar. Então, isso é legal. A gente faz esse trabalho preventivamente, né? Que vai ajudar a criança a passar por todas as etapas dos seus desenvolvimentos neuromotores e, por fim, a gente espera que as lesões sejam amenizadas nesse montante que a gente sabe, em função do estudo que tem de lesões na ginástica, né? Agora, tem acidentes, quedas, né, de trave, de paralela, e às vezes tem umas coisas meio bravas aí, a gente fica até assustada, mas a gente também treina os professores para como socorrer, não pegar, fazer uma avaliação na hora da criança para ver essas quedas, cai de cabeça, pescoço, assusta mesmo. Então a gente fica muito atento a isso tudo. A gente fala, nós estamos aqui tratando da ginástica artística, né? Mas outros esportes também, quando se trata de alto rendimento, não é muito diferente, né, professora? Né? Você tem uma passagem importante na seleção de handebol, né? Uma experiência bastante larga, enfim. Mas quando se trata de alto rendimento, a gente sabe que o esporte de alto rendimento, ele é... Não é saúde. Não sei, essa questão da saúde fica meio complicada, realmente. Fica, a gente sabe mesmo. Inclusive esportes que a gente acha que não imagina que possa, né? Vou falar de uma outra modalidade que eu sei que você tem bastante experiência, que é a natação, né? Quando se fala de alto rendimento, quantas lesões, né? Os atletas não trazem para vocês aí, fruto das competições, né? A gente sabe que tem. Todo esporte de alto rendimento, porque é um desgaste para o organismo, né? E é um desgaste repetitivo, né? Então você exige muito de certas regiões do corpo, que vai ser um desgaste natural, mas precoce, de forma precoce, né? Então não dá para imaginar um jogador de futebol que chegue aos 40, 50 anos sem lesão de joelho. Você não vê né? Acaba tendo, é natural do esporte. A ginástica, geralmente, problemas de coluna, como tem no voleibol. Você pega esses grandes jogadores de voleibol, todos têm problemas de coluna, muito impacto, salto, né? E assim vai. O esporte de alto rendimento, a gente costuma dizer que não é saúde mesmo, né?
mas faz parte. O psicológico é muito importante, né? Então isso ajuda bastante também. Legal, olha, é um prazer conversar com você, viu? Professora Maria Rita Cardoso Gomes. Olha, legal de poder levar isso para você, papai, mamãe, amigos telespectadores, né? Eu digo sempre no programa. Por isso é que tem que se buscar um profissional adequado, né? Você que quer colocar um filho para uma prática esportiva, tem que saber nas mãos de quem você está colocando, né? Se ele tem um credenciamento no Conselho Regional de Educação Física, se é um profissional com formação. No caso aqui da ginástica, tem esse aparato que sai um pouco do trabalho, né, do dia a dia, mas que ganha muito com a participação da fisioterapia, do fisiologista, do nutricionista, enfim, né? Tenho certeza que a criança que recebe isso vai ter um diferencial e positivo, né, professor? O mais importante é a criança gostar do que está fazendo, né? E não ser que ela esteja na modalidade porque a mãe gosta, o pai gosta. Isso fica meio complicado. E não é difícil a gente ver isso aqui. Não só aqui, né? A gente acompanha o futebol de salão, o pai que fica na grade lá, achando que o filho tem que ser o máximo, né? Ou no basquete, ou na própria natação. Legal que você... Tem que ser respeitado. A criança tem que gostar e aí é meio caminho andado, né? Legal. Vamos fazer um especial, viu, produção, com a Maria Rita, tratando desses assuntos no nosso bloco Qualidade de Vida. Professora, obrigado, bom trabalho, viu? Obrigada a vocês, bom dia e boa competição para todo mundo. Legal. E você fique aqui, né? Não sai daí, a gente vai para o intervalinho e o Câmara Esportiva volta já já.